Deixa eu dar bom dia aqui para quem mais. Vamos lá. Eu não consegui separar antes. Aqui, ó, Gonçalo, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então, super bom dia para todos vocês que estão conosco. Vamos lá, minha gente, porque quem está por aqui também é Leandro Demore, para a gente conversar justamente sobre as mudanças do Pix e mais. Então, Demore, bom dia para você. Tudo bem? Bom dia, Vivi. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Bom dia, Panúcio. Bom dia. Vamos começar falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, já agora, às 8h11. O William, se estivesse por aqui, ia estar reclamando comigo. É que o ex-presidente Jair Bolsonaro prometeu ontem, em postagem na plataforma X, o antigo Twitter, atuar em conjunto com a bancada do PL para derrubar a instrução normativa da Receita Federal, que trouxe novas regras de monitoramento de transações envolvendo o Pix. Ele surfou, claro, na onda da desinformação sobre as novas regras e classificou a mudança de, abre aspas, desumana. Vamos dar uma olhada no que ele escreveu aí. Tem muita coisa, né? Foi cumprido aí esse tweet dele. Recheado de mentira. Então, né? eu vou no último parágrafo só, tá? Pra gente não começar com indigestão logo de manhã. Junto à nossa bancada de deputados e senadores do PL e de outros partidos, buscaremos medidas para derrubar essa desumana instrução normativa da Receita de Lula. Vamos lá, então, começando contigo, Demore. Estava demorando para ele entrar com essa bola dividida, né? Na verdade, essa pauta foi surfada por eles, assim, praticamente desde o começo, né? Ontem, a gente conversando com o Pedro Barciela, nosso colega aqui que faz o monitoramento de redes sociais, ele mostrou que essa história toda começou nas redes sociais, claro, com aquele vídeo de inteligência artificial que a gente viu imitando o Haddad, mas quem começou a levar essa história no comecinho foram o pessoal da chamada FinTwitch, né? Para quem não está familiarizado com o tema, é os primo rico. Tá, Vivi? Tem o primo rico? Tem primo rico. Eu só tenho primo pobre. Não, tem os primos ricos, aliás, mas não me dou muito bem com eles. Mas o primo rico todo mundo sabe quem é, né? É o cara lá do cafezinho 1 milhão, não sei o que. Enfim, se escote essa galera aí. Agora o primo rico até teve uma deriva igrejeira, virou igrejeiro de parede preta agora também, né? Descobriu que esse negócio de igreja dá dinheiro e agora virou crente também o primo rico, né? E aí começou com essa galera. Só que essa galera, Vivi, eles são um pouco mais espertos, então aí, Panunzio, eles pegam a história e eles dão uma torcida na história, sabe? Não vem assim uma fake news descarada, não vem um negócio... Você não vai ouvir da boca do primo rico e dos seus congêneres que vai ter imposto no Pix. Isso você não vai ouvir. Então eles introduzem a história, né? Chegam em milhões de pessoas, só um vídeo desse primo rico ontem tinha 1 milhão de views no YouTube. Um vídeo de uma pessoa, vocês imaginem o resto. Hoje, o monitoramento do Jornal Globo, Vivi, deu conta de que 25 milhões de visualizações desses conteúdos foram capturadas pela internet nos últimos dias, só nas redes abertas. Isso não conta o WhatsApp. Então posso imaginar que seja 50 milhões de visualizações, 60, 70, 100 milhões, a gente não sabe. É um negócio que realmente permeou o Brasil. Depois que esses primo rico da vida começaram a levar essa história adiante, aí vem todos os lixarentos da extrema-direita, que não tem vergonha nenhuma de fazer fake news, e começa a espalhar fake news. Ontem, só na minha timeline, lá no Instagram, que agora cada vez mais sem moderação nenhuma, né? Eu vi 2 vídeos de 2 moças, uma até do Rio de Janeiro, uma moça chorando, olhando para um computador, assim, sabe? Acabei de ser taxada aqui pelo Pix do Lula. Meu Deus, gente, como é que eu vou levar? Vou ter que fechar minha loja. Claramente era um vídeo encenado, até porque essa questão do Pix, a gente vai ver daqui a pouco com o chefe da Receita Federal. Nem começou a andar no Brasil ainda, gente. Vai ser depois, são informações semestrais que são mandadas para a Receita Federal. Isso aí vai ser só no meio do ano, mas a coisa começou a andar. E hoje a gente está, Vivi, diante de uma tragédia desinformacional. Eu vou repetir, 25 milhões de visualizações de conteúdos que foram capturados pelo Jornal Globo em um monitoramento que eles fizeram. Obviamente não conseguiram pegar tudo. Então a gente está diante de um novo desafio com esse anúncio do Mark Zuckerberg, com os anúncios do Elon Musk, de que a coisa vai virar faroeste em rede social mesmo. Hoje a Bloomberg falou que o TikTok nos Estados Unidos pode ser vendido para o Elon Musk. A coisa pode piorar ainda. Então, olha, não vai ser fácil a gente correr atrás desse travesseiro de pena nos próximos anos no Brasil e no mundo em relação à desinformação. Eu vou passar a bola para o Panunzio. Antes, deixa eu te fazer só mais uma perguntinha para ajudar a refrescar a memória da nossa audiência também. Quem queria taxar o Pix era o Paulo Guedes, não era não, em 2020?
O Paulo Guedes chegou a falar em taxação de PIX, sem dúvida, né? Agora vai fazer de conta que não, né? Vamos lembrar, não vai ter imposto em relação ao PIX nessa normativa da Receita Federal. O Paulo Guedes chegou a falar sobre isso e falando rapidamente sobre o tweet do Bolsonaro. Bolsonaro não criou o PIX. Isso Boa! é uma mentira absurda, né? Isso foi uma criação durante o governo Temer, mas é uma discussão interna do Banco Central. Isso é uma criação de burocracia de Estado. Não é nem um negócio de governo, isso é burocracia de Estado, isso é coisa de Banco Central, né? Não criou o PIX e aí, lá entre a sua série de mentiras, essa é a primeira do seu tweet que ele coloca lá, né? Bom, eu falei logo no comecinho, Demore, que essa técnica de desinformação tem até um nome, ela está muito bem descrita pela Rand Corporation, que é um think tank lá da Douglas, né? E qual é a característica desse tipo de ataque? Eu vou ler aqui para vocês, aqui tem um trabalho em inglês, aliás, é muito interessante que as pessoas baixem isso, porque é um trabalho de viés acadêmico, mas é muito pequeno, muito consistente. Então procura aí, Firehosing of Falsehood, e se você quiser, bota lá, RAND, R-A-N-D Corporation. Qual que é a descrição da técnica? Ela exige um alto volume e comunicação multicanal, ou seja, é TikTok, Twitter, YouTube, mensagem de WhatsApp, essa coisa toda, para que a mensagem atinja a pessoa que está no alvo dessa campanha toda, por vários canais diferentes. Ela tem que ser rápida, contínua e repetitiva. Tem que ter aqui, ó, ausência de comprometimento com a realidade objetiva, porque é completamente falso isso que está se colocando no Brasil, então está bem descrito aqui. E falta de comprometimento com a consistência, quer dizer, não precisa nem ser algo crível, né? Não precisa ser verossímil nem nada, porque a repetição e esse fator multicanal fazem com que a resistência das pessoas acabe diminuindo, elas acabam aceitando como verdadeiro. Agora, muito difícil de combater, mas a gente viu um fenômeno que eu achei muito positivo, viu, Demore? Que foi esse engajamento da sociedade que está interessada em restabelecer a verdade, numa campanha para desmentir essa história toda. Você vê que nós estamos fazendo isso aqui, todos os sites da Seara Progressista estão fazendo a mesma coisa, os veículos da imprensa também estão, salvo alguns que são, né, claramente aderidos ao bolsonarismo, mas enfim, estão cumprindo seu papel. E com isso a sociedade pode começar a se esclarecer, né? Mas sobram aqueles que sempre tendem a acreditar na mesma coisa de sempre, que são os céticos de sempre. Por quê? Porque já tem a mente lavada a um tal ponto que não consegue mais distinguir realidade de ficção, né, Demore? A grande questão Panucci, não é nenhuma questão de governo. Eu falei isso hoje de manhã no Desperta. Essa história tá atrapalhando a vida de todo mundo, cara. Tem gente que não tá mais aceitando Pix, tem gente pedindo pra pagar negócio em cheque. Daqui a pouco eu vou ter que ir no banco tirar um talão de cheque, velho, que é um negócio que eu não faço desde 1996, entendeu? Tá atrapalhando a minha vida, a sua vida, a vida da pessoa. Tá fazendo com que pessoas, eu até comentei isso hoje de manhã, tá fazendo com que pessoas que deveriam estar levando uma vida tranquila, abrindo o seu comércio, fazendo o seu trabalho, né, pensando o que vai fazer no final de semana, indo jogar um futebol amanhã, sei lá o quê, a pessoa tá vivendo em constante paranoia, cara. Você tá piorando a saúde mental das pessoas, porque a pessoa tá pensando, cara, agora eu não posso mais usar o Pix, que inferno, eu preciso ir no banco, sacar dinheiro, eu vou ter que guardar dinheiro em casa, eu preciso ter talão de cheque, e o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que abrir uma outra conta bancária, e não pode circular tudo na minha conta, então eu vou tentar driblar isso, eu vou abrir 5 contas bancárias para não circular 5 mil na mesma conta, que é uma pergunta que a gente vai fazer, aliás, para o chefe da Receita Federal, né? Se esse somatório, por exemplo, de Pix é em várias contas bancárias ou apenas em uma só, essa barreira dos 5 mil. Então, cara, o negócio é o seguinte, você pega milhões de brasileiros e transforma a vida dessas pessoas numa vida infeliz, cara. A pessoa tá a semana inteira noiada com esse negócio, incomodada, gente que não consegue dormir, a pessoa lá que é um massagista, manicure, o cara que limpa a piscina, a pessoa que corta a grama, o cara, sabe, vários serviços são feitos aí, a moça lá que coloca lá, faz a instalação lá da unha de gel, o cara lá que não sei o que no final de semana faz um bico não sei aonde, que moça que bota o cílio, não sei o que, tá todo mundo vivendo em paranoia, cara, porque tá pensando, meu Deus, eu não posso mais trabalhar agora. Se eu fizer um Pix, a Receita Federal vai bater na minha casa. Eu vou ser multada. E eu não tenho dinheiro para isso. E se eu for multada, eu vou ficar negativada. E eu não consigo pegar empréstimo. E eu vou pro Serasa. E eu não consigo fazer concurso público. Você transforma a vida das pessoas num inferno. Porque você é um mentiroso.
um cretino, uma pessoa que faz política baseada em transformar a vida das pessoas em uma constante paranoia. Então isso não tem a ver, a gente não está fazendo aqui um trabalho para o governo, para a SECOM, para o Sidônio Palmeira, que assumiu agora, não sei o quê, tem nada a ver com isso. A gente está tentando esclarecer as pessoas para as pessoas terem uma vida, ficarem tranquilas, viverem uma vida normal, né? E não entrarem nessa loucura, né? Que virou essa questão do Pix no Brasil nos últimos dias. Exatamente. Deixa eu aproveitar então que você tocou no nome do Sidônio para a gente falar um pouco disso também e lembrar que nossa audiência que o presidente Lula empossa hoje, né, o publicitário Sidônio Palmeira como novo ministro da Secretaria de Comunicação do Governo, a SECOM. Sidônio foi o marqueteiro de Lula na eleição de 2022, assume a vaga no lugar do Paulo Pimenta, que esteve à frente da SECOM desde o início do atual mandato de Lula. É importante lembrar também que o Paulo Pimenta, ele não sai do governo, né, ele assume uma nova posição, mas essa troca vem para atender uma crítica recorrente na gestão do presidente Lula, que é a dificuldade de comunicar-se com a população, tanto para mostrar as conquistas do governo também, quanto para rebater rapidamente as mentiras da extrema-direita, como agora nessa questão do Pix, por exemplo. E até quando foi anunciada essa mudança, o Haddad deu uma declaração bastante forte também, falando que sempre reclamou da questão da comunicação. Ontem a gente teve essa discussão aqui, e eu queria te ouvir também, como é que você avalia como o governo se movimentou para rebater essas fake news exatamente do Pix. Queria te ouvir também um pouco, a gente ouviu a avaliação do Edu Moreira aqui, queria entender como é que você vê essa movimentação e essa resposta do governo da comunicação em relação a essa fake news. O governo demorou para tentar rebater essa história, né? Demorou aí quase uma semana, isso aí já está rolando já há mais de uma semana. Quando resolveu rebater, rebateu até relativamente bem, o Lula foi lá, fez um Pix para doar um dinheiro para o Corinthians, não sei o quê, tudo bem, mas Vivi, o ponto não é, veja só, o ponto não é esse, né? Muita gente fala, como que o governo vai correr atrás de tanta fake news? Justamente não é esse o trabalho que se faz no mundo todo hoje. Quem está conseguindo se comunicar com a população nesse novo momento que a gente vive da comunicação política está contando uma história e não tentando desmentir outra. Esse é o ponto, tem uma lógica equivocada do pensamento. Quando eu falei ontem, aliás, que tem um erro de comunicação no governo também nesse caso, alguns colegas discordam de mim aqui no CL, inclusive o Edu ontem discordou, né, achou que não era uma questão, nesse caso não é uma questão de problema de comunicação no governo. Eu vou reiterar, eu acho que sim, de fato é um problema de comunicação do governo, porque o governo não se coloca em uma posição em que ele está contando uma história. Um governo precisa ter uma marca, Vivi. Todo governo tem uma marca. Os governos do Lula anteriores, eles têm uma marca. Se você for parar para pensar, você vai ver, é ProUni, Bolsa Família, é redução da miséria. Você tem uma marca na cabeça, né? O primeiro governo Dilma era um governo que ia fazer um pente fino, uma faxina nos ministérios para tentar combater a corrupção interna no governo. Os governos têm uma marca, você tem que ter essa marca. É impossível você não ter essa marca. Se você não conseguir contar uma história, alguém contará uma história sobre você. O que está acontecendo no Brasil comunicação não é você sair correndo atrás de fake news, Vivi. É claro que quando uma fake news roda, você tem que tentar organizar, mas é aquilo que eu falei ontem também, é você sair catando pena de um travesseiro de penas que foi chacoalhado na janela. Uhum. Você não vai catar todas as penas, cara. Voou com o vento, espalhou. 25 milhões de visualizações, Vivi, só no monitoramento do Globo. Você acha que a gente pode passar um mês aqui falando de Pix, que não vai chegar na cabeça das pessoas? Então, o governo vai precisar contar uma história. Qual é a história que o governo Lula tem para contar para as pessoas nesse próximo ano e meio, porque só tem mais um ano e meio, depois tem a eleição em outubro do ano que vem. Qual é a história? Esse é o grande desafio, não é sair correndo atrás de fake news. Aí vai ficar correndo atrás do rabo, né? Isso impõe mais uma urgência, né, Panunzio, em relação ao que a gente falava ontem também, a necessidade da gente ter regras muito claras, né, para o funcionamento dessas plataformas e para que a gente possa combater a disseminação de fake news, né? Acho que isso volta a trazer a urgência desse tema aqui no Brasil. Olha, nessa questão, na divergência de posição entre o Demore e o Eduardo, eu vou ficar numa posição intermediária. Eu acho que cada um tem um pouco de razão. O Eduardo fala que não é um problema da comunicação do governo. Eu acho que concordo com o Demore que também é um problema da comunicação do governo, embora não seja exclusivamente por isso.
Porque, agora, a timidez do governo é notória. Foram 2 ações para enfrentar essa onda, esse tsunami de notícias falsas aí, que consistiram basicamente no Pix do Lula para o Corinthians e no desmentido do Haddad, né? Sobre aquele vídeo fake que rolou nas redes sociais. Agora, do outro lado, você tem um empuxo que é um negócio muito poderoso, porque como é que a notícia começou? Primo Rico, como disse aqui o Demore, a partir daí entra a seara da política, o Osmar Terra faz o espalhamento dessa informação nas redes, coloca uma dúvida lá, que é uma dúvida sacana, uma dúvida imoral, antiética, né? E a partir daí isso vai como um rastilho de pólvora, entra Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Bolsonaro agora, enfim, a caterva toda aí, enfim, lá do Reino de Hades, saiu para cantar em uníssono nessa coisa. E tem o papel, primeiro, de alguns veículos da imprensa formal que aderiram a essa ideia e estão aí instilando a dúvida, e de outros veículos que são feitos justamente para que essa máquina possa funcionar. Eu estou falando aqui da Revista Oeste. Aí junta Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Ana Paula Henkel e todo esse pessoal aí, eles concentram uma audiência gigante, né? Eles são muito maiores do que talvez a soma de todos os sites, de todos os canais progressistas. Então, essa conjuração, essa conspiração, é uma conspiração que tem um motivo, ela tem uma causa e ela tem uma coordenação também. Você não vê isso claramente, Demore? Que há um esforço, porque não é possível que no mesmo dia em que um vídeo fake começa a rodar na internet, o argumento desses caras que impulsionam as fake news, eu estou falando aqui do Alexandre Garcia, porque eu vi ele dizer lá na Revista Oeste que agora quem está sujeito a uma maior fiscalização vai ter que pagar mais impostos, o que é mentira, né? Mas estava tudo muito bem coordenado e foi muito rápido, né, Demora, essa articulação. É claro, essas pessoas vivem disso, né, Panunzi? Elas estavam esperando uma pauta para começar o ano, né? A gente viu aí um final de ano que não foi, assim, muito feliz em termos de pautas para a extrema-direita. A gente teve um final de ano até negociado entre governo e Congresso para tentar passar algumas pautas de interesse ali, reforma tributária finalmente, né? Algumas coisas aí do pacotão do Haddad. A gente termina o ano passado, e começa esse ano, as notícias estão basicamente concentradas em cima das medidas do Flávio Dino para tentar frear o orçamento secreto, que são notícias de algum modo positivas até para o campo progressista no geral, né? Desviam o foco do governo, e aí esse negócio do Pix ele cai como uma luva, né? Veja, a instrução normativa é de setembro. Por que isso começa agora? Claramente isso já estava programado, organizado, espera as pessoas voltarem das festas, quando as pessoas voltarem das festas a gente solta um negócio desse e faz a coisa rodar. E aí a maneira como isso é divulgado, né, é muito curioso. Você tem esse vídeo falso publicado pelo Osmar Terra, e muito sacanamente, como você falou, ele publica em forma de pergunta, né, Vivi? Ele publica assim, uma coisa tipo assim, será que isso aqui é verdade? Uma coisa assim, né? Seria o equivalente, Vivi, a eu publicar um vídeo do Osmar Terra, um vídeo obviamente falso, por exemplo, cheirando uma carreira de cocaína no meio da selva, junto com o PCC e o Comando Vermelho, para nos publicar. Será que isso aqui é verdade, senhor Osmar Terra? Veja que cínico o senhor é, né, senhor Osmar Terra? Se eu fizesse isso, o senhor ia me processar? Mas olha, eu não tenho dúvida de que eu seria processado, né, senhor Osmar Terra? Imagina o senhor cheirando uma carreira de cocaína num vídeo falso e eu publicando esse negócio com uma perguntinha capciosa em cima. É coisa assim, é uma vagabundagem, né? É uma vagabundagem, é um nível tão vagabundo de discurso público, de debate público, que assim, ó, não me faltam palavras, Vivi, eu só vou evitar usá-las às 8h30 da manhã, né? E aí os canais que o Panunzi falou, ao invés de eles aparecerem com noticiosos falando, dando enfoque ao vídeo falso, eles dão o vídeo falso como o ponto de partida e depois descambam na discussão sobre a taxação do Pix e ficam alimentando essa história. E principalmente, Vivi, ficam alimentando a história do quanto isso está fazendo mal para o governo. Essa é a cobertura da Revista Oeste, do Antagonista, do Cláudio Dantas, dessa galera que vive de antipetismo, fatura com antipetismo, ganha dinheiro com antipetismo, é o negócio deles, né? Então a cobertura dessa gente não é o vídeo falso, não é o desmentido de que não vai ter imposto no Pix, não é nada disso. A cobertura durante uma semana é o quanto isso afeta o governo, o quanto isso está machucando a imagem do Lula, o quanto isso é ruim para o governo não consegue controlar, o número de views que vai ter não sei o quê. Isso vira a cobertura, vira uma meta-cobertura, um meta-jornalismo.
Deixa eu até aproveitar e lembrar aqui, você puxou uma questão super importante. Ele começa, né, o Osmar Terra, com essa pergunta, né, será que isso é verdade e tal? Só que ele deixa ali a resposta muito clara, né? Até o William De Luca chamou atenção para isso, porque o próprio vídeo já tem o arroba da conta que fez o vídeo, que é uma conta de inteligência artificial. Então isso fica muito claro. Quero até aproveitar para lembrar aqui a nossa audiência também que sobre esse tema a gente vai conversar com a Bia Barbosa, que é integrante do Comitê Gestor de Internet do Brasil, então vai ser muito importante a gente ter esse papo com ela também, para entender, ela que também é coordenadora de incidência na ONG Repórteres Sem Fronteiras. A gente vai falar sobre esse surto de fake news aqui no Brasil. E também lembrar quem está com a gente, voltando a falar sobre o Pix, que a gente recebe aqui o secretário nacional da Receita Federal, Robson Barreirinhas, para tirar todas as suas dúvidas. Mas eu queria puxar aqui uma outra linha para conversar contigo também, Demori e Panunzio, sobre o momento em que essa fake news do Pix ganha força no Brasil. Então, a gente está há poucos dias da posse do Donald Trump nos Estados Unidos e a gente está no momento também de discussão do inquérito do golpe, né? A qualquer momento a gente deve ter uma resposta. Então, também, não à toa, a extrema-direita se uniu nesse momento, né, Demori, para trazer esse assunto do Pix, para também ser uma espécie de cortina de fumaça e ganhar, é claro, também apoio norte-americano, né? Sem dúvida, você vai deixando o governo cada vez mais nas cordas, né? A gente tem uma questão agora, que é essa questão urgente, que é uma decisão das plataformas de simplesmente tirarem as barreiras em relação a muitas notícias falsas, discurso de ódio e golpes que circulam na internet. Veja, olha só como as coisas funcionam, né? O Mark Zuckerberg falou que lá no Instagram, lá e no Facebook, ele vai aplicar a mesma regra de notas da comunidade que tem no Twitter. Como quase ninguém usa Twitter no Brasil, eu vou explicar. Nota na comunidade é o seguinte, gente. Você, quando você está usando Twitter, você viu um tweet que pareceu falso, ou descontextualizado, ou que você acha que precisa de uma melhor explicação, e você vai lá, você pode escrever uma nota embaixo. Essa nota vai aparecer, caso haja número suficiente de votos para que ela apareça, sempre que esse tweet aparecer. A grande questão, Vivi, que é o seguinte: eu já mandei até alguns prints nos programas atrás aqui, não vai dar tempo de recuperar, mas no Twitter hoje circulam, por exemplo, golpes do Pix, tá? Circula lá um golpe do Pix. Ou circula em formato de post, muitas vezes como anúncio. Então a pessoa entra lá, ela cria um post, por exemplo, do jogo do Tigrinho, tá? Aquilo entra como anúncio, ou seja, ela dá dinheiro para o Elon Musk. O Elon Musk pega este dinheiro e faz com que este anúncio de um golpe circule para mais pessoas no Twitter. E aí tem a beleza embaixo de uma nota da comunidade avisando que aquilo é um golpe. Então você tem um mundo completamente surreal, onde o dono da plataforma pega dinheiro de um bandido, de um golpista, veja que loucura isso, pega dinheiro de um golpista, deixa que esse golpe fique circulando na sua rede social, ganha dinheiro com o golpe, ele e o golpista, nesse caso, estão associados no golpe, o Elon Musk está ganhando dinheiro, o Elon Musk virou uma espécie de bicheiro digital, tá? Bicheiro do Tigrinho, é isso que está acontecendo no Twitter. E aí, embaixo tem uma nota, né? Muito democrática, muito, assim, muito consciente para a sociedade, dizendo, olha, gente, isso aqui é um golpe. O que se pede é que esse golpe seja tirado do ar, Vivi. Imagina você abre um jornal hoje, imagina você abrir a Folha de São Paulo, e a Folha de São Paulo aceitou vender um anúncio para alguém que está aplicando um golpe, e aí embaixo, daí no dia seguinte, a Folha de São Paulo é avisada, olha gente, isso aqui é um golpe, esse negócio de revenda de carro que vocês estão fazendo anúncio aqui não existe, eu depositei meu dinheiro e meu carro nunca chegou. Aí a Folha de São Paulo, em vez de derrubar o anúncio, a Folha de São Paulo continuaria recebendo o dinheiro do anúncio e coloca um aviso embaixo. Atenção, este anúncio é um golpe. Essa é a automoderação das redes sociais que a gente vai começar a ver no Instagram e no Facebook, segundo o Mark Zuckerberg. Então, para além de tudo, a gente está entrando num mundo de caos informacional pior do que a gente já tinha visto antes, que já parecia o pior dos mundos, né? Pode piorar ainda mais, deixa eu só falar rapidamente, porque esse é um tema, tá, Demori, que a gente vai falar com a Bia daqui a pouquinho, mas ainda tem essa lenda aí de que o Musk pode comprar o TikTok nos Estados Unidos. Então, segura aí que esse é outro tema que a gente vai falar já. Perdão, Panunzio, só para não perder aí. Eu queria contar uma história que aconteceu dentro da minha família, para que as pessoas possam perceber como é que esse tipo de coisa influencia a vida das pessoas. Eu tenho um tio que é o demônio da internet, ele fica mandando fake news pro grupo da família, enfim, ele é o
o tal tiozão do Zap, mas é um militante da desinformação muito aguerrido. E ele, um dos vídeos que ele enviou para minha mãe, que é uma senhora, tem 87 anos de idade, dava conta, o cara tinha um aparelho assim, com um ponteiro, né? E ele chegava perto de um fone de micro-ondas e falava, olha que perigo, ó, tá emitindo radiação. E o ponteiro realmente mexia um pouquinho. Ligava o fone de micro-ondas, o ponteiro ia lá em cima, viu, Demore? E aí é o seguinte... E vinha o aviso, olha, cuidado, não use o fone de micro-ondas, porque isso emite radiação. O fone de micro-ondas emite radiação eletromagnética, é o campo eletromagnético, não é radiação ionizante, não faz nenhum mal para a saúde. A gente passa o dia inteiro com o microfone no ouvido e o cérebro não torra, né, por conta dessa radiação. Mas a minha mãe, Demore, nunca mais usou o fone de micro-ondas dela. E o que é pior... A pessoa, quando recebe uma informação dessas, o que ela faz? Se ela tiver acesso à fonte emissora da notícia falsa, é a ela que essa pessoa vai recorrer. No caso da minha mãe, recorreu ao meu tio. E ele evocou a sua autoridade. Não, eu sou médico, eu sei o que eu estou falando. Entendeu? E aí pronto, aí está feita a desgraça, porque você nunca mais tira da cabeça da pessoa que aquilo é uma bobagem, porque a informação falsa está referendada pela autoridade moral de uma pessoa que é um experto, né? Afinal de contas. Então, assim, e a gente fala assim, esse é um exemplo, né, de uma coisa pequena. Agora, isso aplicado à vida política, a questões de cidadania, questões de respeito humano, provoca catástrofes, né? Nós estamos vendo aí o renascimento do neonazismo com uma força gigantesca, inversão, a incapacidade das pessoas de discernir sobre o que é realidade factual e o que é versão da realidade factual. Então, assim, forma um universo de extrema gravidade. Não, muito legal você ter trazido esse caso. Só para complementar, eu penso assim, muitas vezes a gente está tendo esses debates, e agora está na moda falar de identitarismo, que agora virou o grande culpado da derrota da esquerda. Identitarismo é a cultura woke, não sei o quê. Então, quando você fala nisso, muita gente foge do debate, né? Você vai falar assim, agora o Mark Zuckerberg vai permitir que você chame os gays de doentes mentais no Facebook. O que de fato vai permitir, está nas novas regras do Facebook, tá? Está permitido, segundo o Facebook, os posts não serão derrubados, tá, gente? Inclusive no Brasil, então, né? Só que isso não mas isso no Brasil, mas isso não comove muito, Panuzzi. Agora, o que eu penso, né, não comove as pessoas no geral, né? Deveria, mas não comove, infelizmente o mundo não é como a gente gostaria, né? Agora, o que eu penso no geral, assim, imagina, Vivi, se a gente tem um grupo de 10 amigos, tá? Estamos em 10 amigos aqui no CL, todo mundo se encontra todos os dias e tal. Esses 10 amigos são a sociedade brasileira e a sociedade mundial no geral, mas hoje a sociedade brasileira é muito isso. Desses 10, Vivi, todos os dias, tem 3 ou 4 deles que estão noiados o dia inteiro, cara. Uhum. A pessoa tá noiada. Ou ela tá preocupada que ela não pode mais usar micro-ondas. Ou ela tá preocupada que ela não pode usar o Pix. Uhum. Ou ela tá preocupada que o celular, se ela botar na orelha, vai torrar o cérebro dela. Ou ela acha que ela tomou vacina e tem um chip na vacina e a China vai investigar ela porque ela tá na vacina. Então, a nossa vida em sociedade piora com essa política. O nosso convívio, a nossa convivência, a gente deixa de falar com amigos de infância, porque eles viraram uns loucos, uns malucos, uns acelerados, né? No limite, pessoas perigosas. A gente deixa de falar com parente, porque virou uma pessoa insuportável, intragável, que fica enchendo o saco da nossa mãe para não usar micro-ondas, sabe? Daqui a pouco tá lá a mãe do Panuzzi fazendo fogo no meio da sala para cozinhar com lenha. Porque o fogão também, né, Panuzzi? Chegar perto do fogão, o fogão também tem o chip da China que foi fabricado, não sei o quê. Então, na real, piora o nosso convívio social. A nossa vida fica pior o dia inteiro. Porque você vai fazer alguma coisa essa semana, qualquer coisa que você vai fazer, você tem a certeza que vai vir um cidadão falar que não vai aceitar Pix. A sua vida já ficou pior. Já estragou seu dia. Você já tem que lidar com um negócio que não existe, que é um negócio do mundo da fantasia, que você tá o dia inteiro tentando desmentir, e você lá pegar um talão de cheque, que eu não sei mais nem escrever com caneta, né? Para fazer um cheque para alguém, entendeu? Então, assim, isso está piorando o ambiente, só que essa é a natureza da política dessas pessoas. A extrema-direita, eles precisam que parte da população, em qualquer lugar do mundo, esteja em constante estado de alerta, em constante estado de paranoia, com constante medo do comunismo, do chip, do micro-ondas, do Pix. Da vacina do Covid. Exatamente. Isso me lembrou a paranoia do Covid, é verdade.